Humberto Silva, do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreve, tamo junto. Rapaziada, eu vim bater um papo com vocês, falar um pouco sobre Vasco. E é o seguinte, muita informação, então eu vou passar rapidinho aqui. Não deu nem tempo de organizar os prints, tá tudo embaralhado, mas eu vou buscando aqui a informação, vou passando para vocês. Então vamos que vamos, iniciando com essa aí, ó. Após 10 dias de férias, Vasco se apresenta nessa segunda-feira sem reforços. E é o seguinte, o elenco do Vasco se representa nessa segunda-feira após 10 dias de férias para iniciar a preparação para o restante da temporada. O retorno das atividades, porém, ainda não contará com nenhum reforço contratado. Havia a expectativa de que Fernando Diniz pudesse contar com novos jogadores logo após o recesso para trabalhar o elenco com as novas peças visando ao restante da temporada. Posteriormente, os reforços adaptados ao dia a dia do clube seriam enfim registrados no dia 10 de julho, data de abertura da nova janela de transferência. Desse modo, estariam aptos para serem relacionados no primeiro jogo após a pausa contra o Botafogo pelo Brasileirão, que tem data prevista para acontecer no dia 12. E é o seguinte, o clube tratou como prioridade a contratação de um novo diretor de futebol para posteriormente focar mais precisamente nas movimentações para o elenco. O Vasco ficou quase um mês sem um executivo na pasta, até a chegada de Admar Lopes, apresentado na última quarta-feira. Durante o período, Amodeu assumiu interinamente as funções do cargo, algo que diminuiu a intensidade das atuações do clube no mercado de transferência. O Vasco pregou cautela para a contratação do novo executivo de futebol e promoveu um processo seletivo considerado criterioso até chegar ao nome de Admar Lopes. O clube queria que o próximo dirigente tivesse papel ativo na busca nas negociações por reforço, diferentemente de Marcelo Santana, demitido no início de maio, que era mais envolvido na parte burocrática das questões do Vasco. Não entendi, o cargo mesmo, mas agora eles resolveram. Cara, olha, é difícil até de abordar. Mas vamos lá. Em sua primeira semana no Brasil, o novo executivo do Vasco manteve conversas frequentes com Fernando Diniz para entender a situação do elenco e as carências constatadas. Um dos pontos ressaltados internamente é a necessidade de ser assertivo na próxima janela de transferência, com a chegada de jogadores capazes de ter uma rápida adaptação ao contexto do futebol brasileiro. Aí ele aí, ó. Acabei de chegar e temos um técnico com dimensão, tamanho e competência do Fernando Diniz. Estamos no meio da temporada e tudo o que fizemos será com o parecer positivo do técnico e do Felipe. Temos ideias, um perfil de jogadores interessantes e temos uma visão semelhante. Com certeza vamos encontrar jogadores que todos estejam de acordo e sejam unânimes na decisão, disse Admar Lopes em sua apresentação. Embora não tenha nenhum reforço confirmado, a diretoria e a comissão técnica já tem perfis de contratações traçados e se movimentam no mercado para acelerar tratativas. A fonte é o GE. Eu quero só ressaltar essa parte aqui, que é o seguinte: nenhum jogador contratado até o momento, e teve esse lance aqui, ó. O próprio CEO do clube, Carlos Amodeu, indicou o planejamento em entrevista após o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, na sede da CBF, no início do mês. Olha só, a gente vai ter atletas que deixam o clube, atletas que chegam, o que é natural nesse momento. Nós vamos jogar no dia 12 contra o São Paulo. Depois os atletas vão ter cerca de 10 dias de folga, até por conta da legislação, que é uma situação também que eu não entendi, porque eu acho que daria para negociar isso aí, daria para pagar depois, mas enfim, beleza, passa batido. Vamos lá, olha o que ele falou. Então,
nós não estamos com pressa nessa janela, a janela especial, que foi do dia 2 ao dia 10 de junho, para fazer contratações. Até porque nós vamos ter até o dia 21 de folga dos atletas. Nosso objetivo é, a partir do dia 21, já termos movimentações no mercado para que aí sim os atletas possam chegar junto com o atual elenco. Hoje é o quê? Dia 24. Cadê a contratação? Conforme o planejamento dele mesmo. Para iniciar o trabalho junto com o elenco. O elenco não se reapresentou ontem. Enfim, olha só. Finalizando aqui. Para chegar junto com o atual elenco. Possam se preparar durante todo o período e sejam registrados a partir do dia 10 para poder jogar contra o Botafogo na nossa retomada do campeonato, afirmou a Model à época. Olha, muitas promessas vazias, sabe? Uma gestão que não passa confiança, não tem planejamento para nada e querem que o torcedor tenha paciência. Mudando de assunto, próximos jogos, dependendo da campanha do Botafogo do Mundial. Tá aqui, ó, Vasco e Botafogo, né, a definir. Então, Independente Del Valle e Vasco, Juventude e Vasco, Vasco e Grêmio, Vasco e Independente, tá? Vasco e Bahia, Inter e Vasco. Alguns têm data, por exemplo, Independente e Vasco, 15, terça-feira, 15/7. Que por sinal, não, é isso mesmo. 19/7, Grêmio, Vasco e Grêmio. 22/7, terça-feira, Vasco Independente aqui. E Inter e Vasco, 27/7, domingo. Beleza? Mudando de assunto, o contrato de Felipe Coutinho com o Vasco se encerra na próxima segunda-feira. Quem trouxe foi o Nils Almirante. Felipe Coutinho entrou em sua última semana de vínculo com o Vasco. O empréstimo do meia termina na próxima segunda-feira, 30. Cruz Maltino está otimista pela permanência do jogador. Mas eu já fiquei sabendo que, né, esse último jogo do Coutinho, né, houve uma melhora aí. Então, o Aston Villa tá de olho, não tá querendo liberar de graça, que é uma compensação financeira. E tá difícil, não tá querendo liberar ele. Pelo menos até o fim do ano, não quer liberar. Tá fazendo jogo duro. Então, possa ser que o Coutinho tenha que retornar mesmo, beleza? Juíza pede explicações a 77 sobre leilão que transferiu ações da Vasco SAF para a ICAP. Quem trouxe essa informação foi o Expresso 1923 e diz o seguinte: em decisão na última quinta-feira, dia 18 de junho, a juíza da quarta vara empresarial, doutora Carolina Rossi, na ação que discute o afastamento da 77 Carioca do controle da Vasco SAF, determinou o prazo de 10 dias para que a empresa se manifeste sobre o leilão ocorrido no último mês em Nova York, que transferiu as ações da 77 Partners para a ICAP. Além disso, a juíza pede comprovação da regularidade de representação da empresa no processo, né? Ela pede especificamente a demonstração de que os poderes de Steve Pasco, um dos representantes da 77, foram devidamente transferidos para outra pessoa. Beleza? E especulado no Vasco, Igor Vinícius acerta com o Santos, né? O lateral direito. É o seguinte, todo mundo se movimentando no mercado e o Vasco não consegue contratar ninguém. Nesse caso específico, o Igor Vinícius já estava torcendo que não viesse mesmo, porque tinha muito São Paulino comemorando a saída dele. Então, o Vasco já tem uma penca de jogadores que o time anterior comemorou, né? Que os torcedores comemoraram a saída dos jogadores, né? Vide aí, na época, o Adson, né? O João Vitor ninguém lamentou, são muito novo também, mas beleza.
teve mais um, né? O Lucas Oliveira, né? Os cruzeirenses lá deram graças a Deus. Enfim, sobre o Brian Rodrigues, o Vasco entende que a engenharia financeira já estaria montada, uma vez que o América havia aceitado a proposta do clube carioca no início do ano. No entanto, sabe-se que o atacante tem a procura de outros times da Europa e da América do Norte. A direção gosta do nome, por um possível potencial de revenda, além da qualidade técnica do uruguaio, né? A fonte é o GE, mas também se você for contratar jogadores só com potencial de revenda, fica mais difícil, né? Fica mais difícil, porque a gente tem que ver o retorno esportivo também e o custo-benefício. Se ele vai ajudar o clube a trazer título, a conseguir as vitórias que atrai mais sócio torcedor, atrai mais torcida, então é válido o momento ali que está sendo pago. Você fazer um contrato de 1 ano, de 2 anos, um contrato de produtividade, é válido. Agora, sempre pensando em revenda, em fazer dinheiro em cima. Olha, dá para fazer dinheiro em cima em vários outros jogadores, inclusive na base. Nem todo jogador que pegar vai ter aquele potencial de revenda, senão fica difícil de encontrar jogador com qualidade, porque jogador com qualidade, com potencial de revenda, torna-se mais caro e mais difícil, mais concorrido, e o Vasco não está ganhando um jogador de ninguém, está perdendo jogador para Santos, para Corinthians, para todo mundo. É sempre assim. É especulado no Vasco, por exemplo, ano passado, o zagueiro especulado no Vasco foi para o Corinthians. Outro zagueiro especulado no Vasco foi para o Atlético Mineiro. Os barangas que sobram, aí o Vasco vai lá e consegue. Né? Lucas Oliveira, o outro Lucas, né? Lucas Freitas, aí pega um Jean David. Olha só, aqui, sobre Vitor Sá. O Vasco entende que o atacante neste momento é caro e não tem potencial de revenda, apesar de ser um jogador para somar ao elenco. Pô, ele foi contratado pelo Krasnodar no ano passado, valeria mais um investimento em um atacante mais jovem que pudesse ser vendido no futuro. Aí, se você tivesse scout do Botafogo, né? O Botafogo pegou um tal de Montoro, né? Porra, acho que é Montoro o nome dele. Garoto de 19 anos, colocou para estrear aí no Mundial. Pegou PSG, Atlético de Madrid, time europeu, time grande. Pô, o garoto com personalidade, o garoto parte para cima, sem medo de ser feliz. O garoto joga, o garoto é bola. Mas o scout do Vasco não funciona. Perdeu um jogador novo pro Fluminense, né? Esse Montoro aí o Botafogo pegou. Enfim, é isso. Olha só. O Vasco não fará loucuras no mercado, conforme antecipado por Admar Lopes na apresentação do diretor de futebol. Estratégia que o clube vai adotar tende a ser a mesma que em outras janelas. Contratar jogadores comprados parcialmente direitos dos atletas, com pagamentos parcelados ou empréstimo com opção de compra. Irmão, então nem contrata. Porque se for adotar o que foi adotado nas outras janelas, melhor nem contratar, né? E outra coisa, o Vasco não fará loucuras. Loucuras o Vasco faz há muito tempo. Essa diretoria aí faz há muito tempo faz loucuras. Contratar o Jean David não é loucura, não. Maxime, Lloyd Augusto, Teixeira. E aí? É loucura o tempo todo, é loucura direto, cara. Pô, tá de brincadeira. Formação do Lancinete aí. Tá aqui, olha só. Tem esse comentário aqui. Vasco abriu negociação para contratar o volante Thiago Mendes, ex-São Paulo. Ele deixará o Al Rayyan do Catar em fim de contrato. Né? Formação do GE, né? O Bruno Murito que trouxe. Aí tem um comentário aqui do Guerreiros da Colina, que é o seguinte: jogador de 33 anos, vindo do Catar, com 31 partidas em 2 anos. Histórico de lesões, recente, 4 meses sem atuar. Claro que ele pode chegar aqui e corresponder, mas vale o risco? Ainda mais no elenco que peca pela falta de intensidade. Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.